Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Em dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos os discípulos de João perguntar a Jesus por que eles e os fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. Há 2 dias atrás, na quarta-feira de cinzas, nós vemos a liturgia, o início da quaresma, falar dessas 3 coisas que nós devemos praticar diariamente na nossa vida, devemos praticar corriqueiramente, mas que nós aplicamos mais nesses 40 dias que antecede a morte de Cristo, o período da quaresma. E se falava do jejum, da oração e da caridade. Hoje nós vemos Jesus falar do jejum. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Não jejuavam porque o noivo, que era o próprio Cristo, ainda estaria com ele. Mas Jesus fala que chegaria o dia que ele seria tirado do meio deles e aí sim eles jejuarão. O jejum, meus irmãos, é um ato penitencial. É um ato que nós deixamos de fazer alguma coisa em sacrifício a esse Cristo. O ato de jejuar, a gente fala que é um sacrifício, mas a gente pode dizer que é um verdadeiro ato do amor. Porque muitas vezes o jejum não é para o estômago, mas sim para o coração. É por amor, por saber que o Cristo está no meio de nós. Quando nós praticamos esse jejum, praticamos esse sacrifício, deixamos de lado o nosso, que nós podemos jejuar espontaneamente em favor daqueles que são obrigados a ter esse jejum diariamente, que são os menos favorecidos e os excluídos. Então, meus irmãos, nós temos que viver sim o jejum como esse ato de sacrifício, que é o amor que faz a esse Cristo, que faz que nós tenhamos esse ato de sacrifício. E uma coisa leva a outra. O jejum nos leva à oração e a oração nos leva a lembrarmos dos nossos irmãos menos favorecidos e praticarmos a caridade. Então, meus irmãos, nós devemos estar jejuando, mas estar amando. Esse é o verdadeiro sentido do jejum. O amor que está festejando a presença de Cristo no meio de nós. Esse Cristo que nos ama, esse Cristo que se doou na cruz para a remissão dos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, que o jejum não seja um ato de sacrifício, mas seja um verdadeiro ato de amor, porque o noivo, que é Cristo Jesus, está no meio de cada um de nós, que Ele está no nosso coração. E esse ato de amor que faz com que nós possamos praticar esse ato de jejum, esse ato de amor. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.